Olá, esta é a aula número 3 para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Nós estamos tentando seguir os temas lá do centro de mídia. Não está fácil, né? Porque cada hora eles usam um caderno como referência, então fica difícil da gente saber qual vai ser o caminho, não é? Então eu vou fazer mais uma aula teórica, assim, da matemática. Não é muito agradável, principalmente para quem não é muito fã de matemática, mas é o mal necessário da gente conseguir compreender da onde veio o conhecimento, as fórmulas matemáticas que a gente usa no ensino médio, e ao decorrer da vida educacional de vocês, vocês vão ter acesso às outras formas, independente da área que vocês forem aí. Estou falando, continuando os estudos e tal, vai ter alguma gama de conteúdo de matemática. Pode ser pouco, pode ser muito, mas com certeza terá. E aí o que acontece? No quarto bimestre nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver na aula de hoje um método chamado soma e produto, método da soma e do produto, que é uma redução da fórmula de Bhaskara, tá? Nas aulas anteriores nós estudamos um pouquinho sobre eles, né? Principalmente quem fez a correção da AP do segundo bimestre, bem lá no comecinho, quando a gente voltou em agosto, nós fizemos algumas questões usando esse método. E aí eu não mostrei como chegar porque não deu muito tempo de fazer muita coisa. E agora que a gente está com um tempo um pouquinho mais tranquilo, aí eu vou mostrar como é que faz para chegar. No caso do centro de mídia, ele focou mais nas aulas passou uma aula só sobre as funções e também a equação do segundo grau. Depois já passou para terceiro, já está falando de função logarítmica, função exponencial. Então eu preferi focar um pouquinho mais nessa. Depois a gente vai fazer uma retomada nas outras, obviamente, pensando nos temas que a gente tem ainda até o final do ano e também das avaliações externas também. Saresp, Saeb e talvez a AP também, tá? Bom, então vamos lá, o método da soma do produto, ele é uma redução do que a gente conhece como a fórmula de Bhaskara. A aula passada a gente viu qual o meio de construção para chegar na fórmula que é conhecida como fórmula de Bhaskara aqui no Brasil, tá? Que é aquela lá que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, tudo isso sobre 2a, tá? E aí o que esse método da soma do produto faz? Ele dá uma reduzida na fórmula de Bhaskara e aí a gente tem que pensar, né? Comparando os dois métodos, obviamente os dois vão dar a mesma resposta, mas o método da fórmula de Bhaskara a gente tem um processo meio que mecânico assim. A gente aplica a fórmula, executa cálculo, chega no valor. É um processo um pouquinho longo, mas só precisa tomar cuidado na matemática básica, que o problema não é na fórmula de Bhaskara, e sim em algumas deficiências que a gente carrega ao decorrer do processo escolar, e aí isso aí vai estourar lá no terceiro ano, no ensino médio, precisamente também, né? E aí ele dá uma reduzida na fórmula e é mais fácil de resolver, dependendo da equação, porque algumas equações pode dar resposta com fração, é mais difícil de fazer por esse método aqui, mas todas as equações dá para resolver. E aí eu vou mostrar como é que chega na redução da fórmula. O que é a soma? A soma é a gente pegar as duas soluções e somar, né? No caso eu representei por x1 e x2, certo? Bom, então eu coloquei aqui a fórmula. Repara que a fórmula de Bhaskara eu dividi em duas partes, porque ela tem mais e menos, eu coloquei numa mais e na outra menos, para calcular as duas respostas, igual a gente fez na fórmula de Bhaskara, certo? E a primeira parte que a gente vai perceber, que é no caso da soma, lembrando rapidamente, tá? Se quiser tem aulas aí no canal para você dar uma retomada, mas a soma das frações, a gente só soma o número de cima e o número de baixo a gente mantém. Por exemplo, se ali fosse 2, 2, né? No caso a gente somaria e colocaria 2 na parte de baixo. Como aí é 2A, a gente vai manter o 2A. E a primeira coisa que a gente vai perceber é que na primeira parte e na segunda parte, que representando x1 e x2, a gente tem o mais delta e o menos delta, não é isso? Então nós vamos cancelar isso daqui. Por quê? Um menos o outro vai dar zero, não é isso?
Então a gente soma duas coisas iguais, subtrai duas coisas iguais vai dar zero. E aí a gente tem o menos b e o menos b, ou seja, o menos b aparece duas vezes. Então eu vou colocar aqui na parte de baixo que a soma das duas frações lá vai ser o menos 2b, porque é o que sobrou ali, o b aparece duas vezes, tudo isso sobre 2a. A única coisa que dá para a gente fazer é simplificar o 2 com 2 aqui, então a gente vai chegar na primeira equação, que é a soma das raízes, que é igual a menos b sobre a. Então perceba que eu comecei fazendo a fórmula de Bhaskara, fiz uma redução e cheguei nesta fórmula aí que é muito mais simples do que a fórmula de Bhaskara. Depois eu vou fazer o mesmo exemplo usando esse método para vocês verem comparar os métodos, tá? A segunda fórmula é a multiplicação. O que é a multiplicação? No caso, o produto, né? O produto das duas raízes. Vou fazer a mesma coisa, só que em vez de somar, eu vou multiplicar, tá? Lembrando que a multiplicação de frações nós fazemos como? Nós multiplicamos, né, o primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo. Nós vamos fazer, é um processo um pouquinho difícil de fazer, mas a gente consegue fazer usando as ideias aí das operações que a gente tem no caso das frações, tá? Então eu vou fazer menos b que multiplica menos b, vai dar b ao quadrado positivo, tá? Porque eu estou multiplicando dois números positivos, e menos, mais raiz de delta, que multiplica menos raiz de delta, eu vou colocar o quadrado aqui, só para vocês verem aqui, tá vendo? Então, b vezes b dá b ao quadrado, o menos, aí a raiz de delta também é ao quadrado. Por que eu vou fazer isso? Eu vou cancelar, né? Quadrado com quadrado, quadrado com raiz cancela. Então, eu posso escrever menos b ao quadrado, que é b menos b que multiplica menos b, menos o delta, tudo isso sobre 4a. Desse jeito aí não dá para fazer muita coisa, mas a gente sabe que o valor do delta é calculado por esta expressão aqui, que nós já estudamos na aula passada, inclusive tem aula do centro de mídia sobre isso. Então, b ao quadrado menos 4ac, ali tem o menos delta. O que significa menos delta? É só a gente inverter os valores, né? O menos delta é o que? O menos b ao quadrado, em cima é mais b, e mais c, porque em cima é menos 4ac, tá? Então eu vou substituir esta expressão embaixo aqui para ver o que a gente consegue fazer, que é menos delta, é o contrário do delta, tá? Simplificando aqui, dá para simplificar o 2 com o b ao quadrado menos b ao quadrado vai dar zero, tá? O 4 com 4, certo? Também vai simplificar porque eu estou dividindo duas coisas iguais, e no caso subtrair vai dar zero. E o a com o quadrado, igual a gente fez lá na fórmula de Bhaskara, não é? O a com um quadrado só porque a vezes a são dois a's, não é? E eu vou simplificar um só. Fazendo todas essas simplificações, na parte de cima vai sobrar o quê? C sobre A. Então, em vez de usar a fórmula de Bhaskara inteira, a gente pode usar somente essas duas fórmulas aí, o menos B sobre A e o C sobre A. Atenção com o sinal do B aí na primeira fórmula, né? É sempre o contrário, tá? Vou fazer um exemplo aqui para a gente poder ver. O mesmo exemplo, a gente já sabe as respostas, é o mesmo exemplo da aula anterior, para a gente não ficar fazendo muitos exemplos, e aí a gente pega a ideia e aplica essas duas fórmulas aqui para a gente ver como que resolve, tá? Dá para resolver pela fórmula de Bhaskara e dá para resolver por esse método também. Então vamos identificar o A aqui igual a 1, o B igual a 6 e o C igual a 5, lembrando que a forma geral de uma função do segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c. Identifiquei os coeficientes, agora eu vou substituir os valores, então vai ficar o S é abreviação de soma, tá? Menos B, então menos 6 dividido por 1, que é igual a menos 6. E no caso do C, 5 dividido por 1, que é igual a 5. Então eu tenho a soma de dois números, que é igual a menos 6, e a multiplicação desses mesmos números, que é igual a 5. 5 positivo, tá? Pensando nos números aí, é fácil da gente resolver. Eu vou pensar na multiplicação primeiro, porque na multiplicação é mais fácil da gente achar os pares de números aí. Então, que número que eu multiplico, dois números diferentes que eu multiplico, que dá 5? A gente só tem 5 vezes 1, não é? Pensando em números inteiros, é só 5 vezes 1. E na parte de cima, eu tenho que usar os mesmos números. Então, se eu colocar 5 mais 1, vai dar 6 positivo. O que eu faço para que dê 6 negativo? Ué, basta trocar o sinal. Então, aqui ó, fica menos 5 mais menos 1, dá menos 6, ou seja, devo 5, devo 1, fico devendo 6. E
5 negativo que multiplica 1 negativo vai dar 5 positivo. Lembrando que quando eu multiplico dois números negativos, a resposta é positiva, tá? Então, nós temos a solução. Repara que é a mesma solução que nós fizemos pelo método da fórmula de Bhaskara, mas aqui geralmente a gente faz um pouquinho mais rápido, dependendo da situação, tá? Porque pode ser que tenha fração ali, pode ser que tenha outras coisas, mas geralmente a gente faz com um pouco mais de facilidade. Mas tem que ter uma habilidade matemática assim um pouquinho apurada também, tá? Bom, então esses são os dois métodos, aí você vê qual é o mais adequado para a solução. Nós vamos fazer alguns exercícios, aí eu vou dar a oportunidade para você testar e ver qual deles que você acha mais fácil. Porque por enquanto a gente está dando um panorama geral das fórmulas e tal, e aí para a gente ter um norte aí logo mais na semana que vem. Bom, funções agora, vértice da parábola. O vértice significa ponto e a parábola a gente já viu que é a curva que descreve a função, né? Coloquei um resuminho aqui, tá? Se você quiser marcar, pode marcar e tal, esse tipo de coisa para fazer aí, né, a ideia. Então, olha lá, a ordenada YV, que é a abreviação do Y vértice, representa o valor de mínimo ou o valor de máximo de uma função. Se o A maior do que zero, com cavidade voltada para cima, igual a gente viu, então a função apresenta o valor mínimo. Lá embaixo, lá, ó, tá vendo? Tem um ponto que é o valor mínimo. Esse ponto tem uma coordenada em x e outra em y, x vértice e y vértice, que é o que nós vamos aprender a calcular. E tem lá se o A menor do que zero, com cavidade voltada para baixo, não tem novidade nenhuma até aí, né? Então a função apresenta o valor máximo. Está lá o ponto de máximo e eu tenho as coordenadas xv e yv, x vértice e y vértice, tá? E aí na aula de hoje nós vamos aprender a calcular esses dois pontos e tem algumas questões da AP do bimestre passado, ou seja, do terceiro bimestre, que nós fizemos usando essas fórmulas também. A gente só aplicou as fórmulas, agora eu vou mostrar o processo de construção. Bom, o que a gente percebe aqui? Nós vamos fazer primeiro o y vértice, tá? A gente percebe que esse x vértice, perdão, a gente vai fazer o x vértice. Esse x vértice ele está exatamente no meio das duas raízes, tá vendo? Eu fiz uma representação gráfica aí, e aí você vai perceber que esse ponto do x vértice ele está exatamente no meio entre as duas raízes. Não estar no meio significa média. Como que nós fazemos a média de dois números? Basta somar os dois números e dividir por 2. Como a gente já usou a fórmula de Bhaskara, não é? Eu coloquei lá ó, a fórmula dividida em duas partes, a mesma coisa que a gente fez no item anterior, só que no final eu acrescentei uma coisa, eu dividi por 2, certo? Por que eu dividi por 2? Porque precisamos fazer a média. E aí nós vamos desenvolver a fórmula aqui, tá? Então o que eu tenho aqui, ó? A mesma coisa, cancela o delta com delta e o menos b acabamos de fazer, vai dar menos 2b. Tudo isso sobre 2A. A única diferença é que agora, naquele caso da divisão, eu tenho 2 lá embaixo. Então eu não vou simplificar com o denominador, e sim com esse, tá? Divisão de fração, certo? Então o primeiro divide com o primeiro, o segundo com o segundo. Lembrando que 2 sobre 1 é o próprio 2 que é representado assim, tá? Então simplificando, a gente tem a fórmula menos b sobre 2a. Percebe que é um pouquinho parecida com aquela fórmula lá do some do produto que a gente acabou de ver. Como que a gente vai saber qual que vai usar? Depende do problema. Pode ser que o problema peça essa, pode ser que o problema peça outra, e depois a gente vai analisar as situações, cada uma delas, tá? A segunda fórmula, só dei uma apagadinha aí na lousa, né? A gente vai fazer o seguinte, pegar a forma geral e substituir o x igual a menos b sobre 2a. Por que eu vou fazer isso? A gente acha o valor do x, se a gente substituir, a gente acha o valor do y, que a gente chama de imagem, né? Que é um reflexo do outro. Então, feito isso, a gente consegue fazer os cálculos aí para poder desenvolver a fórmula, tá? No lugar do x era ax ao quadrado, eu coloquei menos b sobre 2a ao quadrado. E no lugar do x, novamente, eu coloquei menos b sobre 2a ao quadrado, menos b sobre 2a somente, tá? Agora, nós vamos desenvolver a fórmula aqui. O que eu vou fazer primeiro? Fazer menos b sobre 2a ao quadrado. Menos b que multiplica menos b dá b ao quadrado positivo. 2 elevado a 2 dá 4 e a elevado a 2 dá 4a. Então, na parte de baixo, eu resolvi o primeiro parênteses, tá vendo?
Agora o que eu vou fazer? Pegando a ideia que a gente acabou de fazer, eu vou cancelar o quadrado com A. Na parte de baixo vai ficar só 4A mesmo, tá? Então o resto eu vou copiar. Então, copiando vai ficar B ao quadrado sobre 4A, porque o 1 quadrado eu cancelei com o A que estava antes, certo? O menos B ao quadrado sobre 2A e o C sozinho, lembrando que o C está sendo dividido por 1, certo? Pensando nas tabuadas aí do 4, do 2 e do 1, o primeiro múltiplo que a gente tem é o 4, não é isso? O 4 aparece em todas as tabuadas. E o A com A vai ser o mesmo número, ou seja, se eu for fazer o MMC do número 2 com o número 2, vai dar o próprio 2. Então, o mínimo múltiplo comum entre 4A, entre 2A e 1 vai ser o próprio 4A. Agora o que eu vou fazer? O mesmo processo que nós fizemos na aula anterior, que é pegar o denominador, dividir pelo denominador da fração de cima e multiplicar pelo o valor que está no numerador. Então 4A que divide 4A dá 1, não é isso? 1 vezes B ao quadrado é igual a B ao quadrado, certo? 4A que divide 4A, o A com A cancela, 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes menos B elevado a 2 vai dar menos 2B. E o 4A que divide 1 vai dar o próprio 4A, e 4A que multiplica C, a gente vai copiar, vai colocar mais 4AC, tá? A única coisa que dá pra gente fazer é agrupar o B ao quadrado com B ao quadrado. Repara que tem 1, tira 2, fica menos, né? Menos B ao quadrado, porque eu tenho 1, devo 2, fico devendo menos do 2B ao quadrado. A gente percebe que esse B ao quadrado mais 4AC é o delta, só que a gente percebe que está invertido, igual que a gente fez no item anterior, né? Está invertido o valor, então a gente só vai colocar o sinal de negativo nesse delta aí para poder representá-lo em uma fórmula matemática. Então, a fórmula que calcula o y vértices é essa daí, menos delta, o delta é dado por b ao quadrado menos 4ac, né? Sobre 4a, tá? Identificando os coeficientes da forma geral, substitui aí, faz o cálculo, a gente acha o y vértice, certo? Então, dessa maneira que a gente faz. Então, toma cuidado na fórmula de Bhaskara, que alguns confundem para fazer a raiz. Não é a raiz de delta, é o valor do delta mesmo, tá? No caso da fórmula de Bhaskara, a gente faz a raiz para dar sequência aos valores. Mas aqui, nesse caso, não precisa. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu coloquei o gráfico da aula anterior aí para a gente fazer o estudo, e aí nós vamos determinar o vértice da parábola e a coordenada tanto do x quanto do y. É comum pedir ou um ou outro nos exercícios envolvendo esse tema, tá? Dificilmente pede os dois, ou ele pede o x ou ele pede o y, tá? Então a gente precisa analisar qual forma que a gente vai usar. Mas como a gente só está testando, eu vou fazer das duas. Então a gente vai perceber que a parábola fica voltada para cima, porque o a é positivo. A gente vai perceber lá no ponto final que as coordenadas para o x é igual a menos 3 e o y é igual a menos 4, lá no ponto de mínimo, né? Ou seja, o menor valor possível. Para chegar naquele menos 3, a gente identifica os coeficientes, obviamente, né? Substitui na fórmula, menos b sobre 2a. Então eu vou substituir aqui, vai ficar menos 6, 2 vezes 1 é igual a 2. Então nós vamos fazer menos 6 dividido por 2, que é igual a 3, tá? Feito isso, nós vamos fazer o outro cálculo só para ver como que é o valor. Eu não vou repetir o cálculo inteiro, porque o delta a gente já calculou na outra aula, não é? Então eu só vou colocar o valor do delta, que se você dar uma retomada aí nas suas anotações, você vai ver que o delta está igual a 16, não é isso? Então eu só vou colocar ele aqui de novo, tá? Então, ó, menos delta sobre 4a, o delta é igual a 16, que é da aula anterior, então vai ficar menos 16, porque é o contrário do delta, 4 vezes 1 dá 4, certo? Então aí a gente vai fazer 16 dividido por 4, que é igual a 4 negativo. Então a gente finaliza aí esses temas aí da aula de hoje, tá? Na próxima aula eu vou apresentar mais uma fórmula, só não decidi ainda se a gente já vai fazer exercício, depois a gente faz as fórmulas, aí depois a gente vê direitinho. E aí a gente vai começar uma lista envolvendo exercícios para a gente praticar as ideias, porque a gente só fez a parte teórica, agora nós vamos ver algumas aplicações práticas de questões que venham trabalhar esses temas de função do primeiro
e função do segundo, e pegando também os temas lá do centro de mídia, que é a função do terceiro, função exponencial, função logarítmica. Nós estudamos todos esses temas aqui, mas nesse bimestre a gente conseguiu aprofundar um pouquinho mais esses temas, tá bom? Então é isso para a aula de hoje, a gente se vê na semana que vem. Bom feriado a todos, até!